E aí, pessoal, vocês já viram que eu estou fazendo oficinas de requisitos aqui em São Paulo, né? Pois eu quero agora falar com você sobre a primeira oficina, dia 27/9, esse mês aqui. A gente vai fazer uma oficina chamada Comunicação para Requisitos. Ela vai ser uma oficina muito interessante, porque a gente vai entrar em conceitos de programação neurolinguística e neurociência. Eu conheci a programação neurolinguística quando eu trabalhei com vendas lá nos longínquos 1994. De lá para cá, muitas vezes eu pesquisei, eu estudei, fiz alguns treinamentos sobre programação neurolinguística e uma das coisas que eu acho bastante interessante é cuidado com a programação neurolinguística, cuidado com o uso que se faz hoje em dia da programação neurolinguística, porque ela parece muito mais uma seita de pessoas malucas do que alguma coisa efetiva e não é nada disso que ela é. Eu gosto muito do tema neurociência e tenho estudado muito neurociência aplicado à comunicação. Tenho estudado agora mais recentemente aplicado ao marketing digital e tenho para falar para você o seguinte: você está sendo enganado. Você está sendo enganado todos os dias, porque as pessoas estão treinando formas de te enganar na internet, nas lojas, nos mercados e assim por diante. Por quê? Nosso cérebro, 95% do trabalho do nosso cérebro é automatizado. São coisas que a gente faz de forma quase que automática. Se você já viu o livro Pensamento Lento, Pensamento Rápido, você sabe do que eu estou falando. A gente tem dentro do nosso cérebro algumas partes e você poderia dividir ele bem a grosso modo em neocórtex, que é a parte mais racional, sistema límbico ou emocional, que é aquela parte que apela para suas emoções, e o sistema reptiliano, a parte do seu cérebro que tem os seus instintos, a parte mais básica de tudo aquilo que você pensa e faz de forma tão automática que você não tem escolha. Algumas pessoas, se veem um perigo, têm a reação de correr. Outras pessoas veem o perigo, têm a reação de confrontar. Você não tem como pensar sobre isso, porque é uma reação instintiva que você tem. Você não tem domínio sobre isso. Sabino, o que isso tem a ver com requisitos? Pois bem, requisitos são comunicações de todos os tipos. Você sabia que a ciência diz que a gente tem 8 tipos de inteligências? E que dessas 8, 3 delas são linguística, interpessoal e intrapessoal. Ou seja, das 8, 3 têm a ver diretamente com a forma que você se comunica. Que tem tudo a ver na programação neurolinguística entre comunicação interna e comunicação externa. Como você fala com outras pessoas, como o seu cérebro entende as coisas que você recebe de fora e como o seu cérebro entende as coisas que ele recebe de você mesmo. Você já parou para pensar que às vezes você está conversando com alguém sobre um problema e você falando, você parece que descobre a solução? Na verdade, você estava falando com você mesmo e você estava desenvolvendo o pensamento e você chegou à conclusão. Por quê? Porque para verbalizar aquilo com outra pessoa, você organizou o pensamento de tal forma que o seu cérebro entendeu melhor do que tinha entendido antes e você chegou na solução. Então, veja bem, não é que você simplesmente recebeu do nada, do além, uma coisa no seu cérebro. Não, você mesmo conversou com você mesmo. Então, você está falando aqui de comunicação interna. Se você começa a entender esses processos que estão na programação neurolinguística, esses processos que são os processos mais aceitos pela neurociência hoje em dia, você vai entender como é que você processa a comunicação e você vai melhorar a forma como você se comunica. Por exemplo, você tem que saber a diferença entre conversar com o sistema límbico e conversar com o neocórtex. Eu aqui quero conversar com o seu neocórtex. Eu quero que você decida fazer a oficina porque você entende que isso realmente vai te ajudar.
Eu não quero, por exemplo, como se você for na internet agora e procurar, você vai ver um treinamento de requisitos que fala assim, ó, você vai ser o cara de requisitos, faça o meu treinamento, em X tempo você vai ser o cara. Isso não existe. Isso não existe. Eu não posso garantir que se você fizer o meu treinamento, você vai ser o profissional de requisitos. Por quê? Porque não basta te dar informações, não basta trabalhar o seu neocórtex. O seu sistema emocional e o seu reptiliano têm que estar alinhados. Eu não posso mexer na forma como você é, na sua essência como pessoa. Se eu te der as mesmas técnicas que eu tenho, você vai melhorar, mas talvez você não seja o cara de requisitos. Por quê? Porque você pode ser alguém que é afeito a inverdades, né? Vou falar igual político agora, né? Se você for uma pessoa afeita a inverdades, não que você seja mentiroso de forma nenhuma. Se você for afeito a inverdades, a sua comunicação nunca vai ser a mais efetiva possível. Veja, eu vou falar para vocês agora o segredo de ser o melhor profissional de requisitos possível. Para você ter o potencial de ser o melhor profissional de requisitos, profissional de comunicação, comunicador possível, você tem que fazer uma coisa, somente uma coisa. E esta coisa é dizer o que você realmente pensa. Como assim, Sabino? Por exemplo, se você pensa assim, aquele cliente lá, aquele stakeholder, aquele usuário, ele é burro, ele não sabe, ele não vai entender nada, mas eu vou lá falar com ele assim mesmo. Essa reunião vai ser uma porcaria. Por quê? Porque a sua comunicação verbal vai ser uma. A sua comunicação não verbal vai estar desalinhada. O teu stakeholder vai olhar para você e vai falar assim, cara, ele está me mandando 2 mensagens, qual é a verdadeira? Bom, eu não sei, mas eu sei que tem alguma coisa errada. Você não vai criar empatia. Então, o segredo de ser um bom profissional de requisitos é dizer o que você realmente pensa. Agir conforme você realmente pensa. Só assim você vai alinhar as coisas que você está fazendo raciocinando com as coisas que você está fazendo no momento da emoção, com as coisas que você está fazendo por instinto. Pense, sabe aquelas pessoas que você fala assim, não, fulano, ele é bonzinho, mas quando ele fica nervoso, ele se transforma, aí ele vira um animal. Ele não é bonzinho, ele é um animal. E aí, quando ele põe a capa do neocórtex, ele consegue esconder. Então ele tem que trabalhar os instintos, as emoções, antes de conseguir melhorar aqui o raciocínio. Né? Você de alguma forma tem que saber, e só você pode trabalhar com esta parte aqui. Eu só consigo trabalhar em você com esta parte aqui. Eu consigo trocar ideia, eu consigo te dar informação, eu consigo fazer raciocínios junto com você. Tá tudo aqui. O que eu consigo fazer para você aqui? Eu consigo mexer com a tua emoção e te vender um curso que você não precisa. Eu consigo. Se eu falar direto com o seu sistema límbico, mas eu não quero. Acontece isso a todo momento na internet. Você compra coisas que você não usa, você compra treinamentos que você não vai fazer, você compra livros que você não vai ler. Por quê? Porque eles estão vendendo para o teu sistema límbico. Depois o teu neocórtex vai raciocinar e vai dizer assim, não, eu tenho outras prioridades, eu não vou usar isso aqui. Então, cuidado, gente. Pare de trabalhar só com isso. Trabalhe com o seu cérebro na plenitude. Diga o que você realmente pensa. Diga a verdade. Quer continuar nesse raciocínio? Quer entender mais sobre isso? www.r-sabino-cursos.com.br/oficinas. Preencha o formulário. No finalzinho do formulário, diga, eu quero mais informações antes de efetivar a minha vaga e eu vou conversar com você. A gente vai conversar neocórtex com neocórtex e a gente vai se entender para ver se esta oficina aqui é boa para você ou se você não precisa mais dessa oficina, se você já transcendeu todo esse conhecimento. A gente vai conversar, a gente vai descobrir e você vai fazer uma compra racional. Um abraço, espero